Está aí na tela, artigo 7º, inciso 13. Eu posso examinar em qualquer órgão do Poder Judiciário, Legislativo, da Administração Pública em geral, autos de processos findos ou em andamento, mesmo sem procuração, quando não estejam sujeitos a sigilo. E nesse caso, inciso 13, eu posso, inclusive, obter cópias e tomar apontamentos. Beleza? Inciso 14. Eu posso examinar também, aí vem a redação nova, né, da Lei 13.245. Eu posso examinar em qualquer instituição responsável pela investigação o que é uma novidade. Traz aqui para mim. Porque o artigo 7º, inciso 14, permitiu que não seja somente mais em auto de prisão em flagrante ou de inquérito. É em qualquer meio de investigação, qualquer um. Pode ser um inquérito civil do Ministério Público, pode ser uma sindicância da administração pública, pode ser um PIC do Ministério Público, pode ser um inquérito policial, pode ser qualquer meio de investigação, qualquer caderno investigativo, seja na via administrativa, seja na via criminal, seja na via civil. Desde que ele não esteja sujeito a sigilo, eu posso examinar sem procuração. E além de examinar, eu posso obter cópia, seja no meio físico, seja no meio digital. Ok? Todos os dois meios eu sou permitido a acessar. E aí falou, ainda que conclusa a autoridade. Rafael, mas o processo, o inquérito está concluído com o promotor de justiça ou com o delegado. Não me interessa. O advogado tem direito de acessar imediatamente. Tem direito de obter cópia, tem direito de examinar. Ainda que o concluso. Garantido em lei. Esqueça a realidade, né? Pense na prova. Tá? Se você falar isso com o juiz, o juiz te bate. Beleza? Parágrafo 10º. É justamente a exceção trazida que concerne ao sigilo. Fala aí, ó. Nos autos sujeitos a sigilo, deve o advogado apresentar procuração. E posso pedir prazo para juntar? Não. Se eu quiser examinar, tem que ser imediatamente. Rafael, eu posso, conforme está no artigo 7º, parágrafo 1º do Estatuto da OAB, traz aqui para mim, eu posso, enquanto delegado de polícia, Campidelli, professor de processo penal, ou Bruninho Zampier, eu posso, enquanto delegado, cercear os autos parcialmente do advogado? Depende. Depende. Espera aí. É uma diligência imprescindível para a investigação? Ou seja, é uma diligência importante e necessária para a investigação? Então eu posso. Rafael, mas além de ser imprescindível, além de ser realmente extremamente necessária, ela já foi documentada ou não? Ela está em curso ou já foi finalizada? Isso interessa. Porque se a investigação, a diligência, estiver concluída e documentada, se o delegado de polícia fizer isso, o que ele vai fazer? Incorrer em abuso de autoridade. Agora não, Rafael, não estou mais no meio da diligência. A diligência já foi concluída e já foi disponibilizada. O advogado terá acesso? Sim. Se não tiver, conclui isso o quê? Por abuso de autoridade. Rafael, mesmo concluída, mesmo configurada a abuso de autoridade, o que o delegado fez? Não permitiu acesso. Está aí o caminho, parágrafo 12. Está aí, ó. Sem prejuízo do direito público do advogado, requerer acesso aos autos ao juiz competente. Tá bom? Rafael, o juiz, o promotor, o delegado de polícia não deu acesso ao advogado, mesmo tendo concluído. Aí a gente vai ver lá na prática penal, você vai interpor um mandado de segurança, ou até mesmo uma reclamação constitucional. Por que uma reclamação constitucional, Rafael? Porque, pessoal, no bojo desses dois incisos que a gente acabou de trabalhar, está aqui, ó, artigo 7º, inciso 13 e 14, está também uma súmula vinculante. Súmula vinculante número 11, em que o advogado... 11 ou 14, fugiu aqui. 11 ou 14. O advogado tem direito a acessar os autos. Um direito consagrado em súmula vinculante. Se houve descumprimento, ou o advogado interpõe um mandado de segurança na autoridade superior, ou ele faz uma reclamação constitucional diretamente ao Supremo por descumprimento de súmula vinculante. É uma opção do advogado. Ok? Súmula vinculante. Aí 11 ou 14, tem que conferir. 14 mesmo? Então tá, 14. Obrigado. Bora lá.
Além desses direitos, então, trazidos pela Lei 13.245, que mudou o inciso 4º e trouxe o parágrafo 10º, 11º, 12º, está aí, artigo 7º, inciso 15. Eu tenho o direito de ter vista dos processos judiciais ou administrativos, de qualquer natureza, em cartório ou na repartição competente. Então, quer dizer o seguinte, eu tenho direito de ter vista a processos administrativos? Sim, artigo 7º, inciso 15. Agora, a presença do advogado no processo administrativo disciplinar, ela é facultativa ou realmente obrigatória? Traz aqui para mim, fera. Pessoal, a súmula vinculante número 5 do STF designou o seguinte, que a presença do advogado no PAD, processo administrativo disciplinar, ela é facultativa. Mas o fato de ser facultativa não impede o acesso do advogado a ter vista, mesmo sem procuração, desde que não esteja sujeito a sigilo. Ponto final. Ok? Agora, Rafael, eu quero retirar pelo prazo legal. Sinto muito. Para retirar pelo prazo legal, eu preciso de procuração. Artigo 7º, inciso 16. É direito do advogado retirar auto de processos findos, mesmo sem procuração, pelo prazo de 10 dias. Cuidado, não são 15 dias daquele prazo que a gente junta a procuração, ou até mesmo os 15 dias para recorrer dentro da OAB. O prazo convencional dentro da OAB são todos 15 dias. Basicamente são. Agora, no caso de retirar de processos findos, são 10 dias, pessoal. Agora, Rafael, esses 10 dias no processo findo, eu posso fazê-lo mesmo no procedimento sigiloso? Não. Não posso. Está aqui, ó, artigo 7º, parágrafo 1º. Não se aplica o disposto dos incisos 15 e 16. Joga na tela, por favor. Aos processos sob segredo de justiça, então, se está sigiloso, eu não posso nem retirar, nem ter vista sem procuração, e eu também não posso fazer cargo de processos findos por 10 dias, se estiver sob sigilo. Em seguida, o juiz também pode limitar o advogado quando existirem nos autos documentos originais de difícil restauração ou ocorrer circunstância relevante que justifique a permanência dos autos, secretaria ou repartição reconhecida pela autoridade em despacho motivado, proferido de ofício mediante apresentação ou requerimento da parte interessada. E, por fim, será também limitado o acesso do advogado se, até o encerramento do processo, ao advogado que houver deixar de devolver os respectivos autos no prazo legal, e só o fizer depois de intimado. A FGV perguntou exatamente nessa linha. O advogado não foi intimado para devolver os autos. Ele tem direito de ser censurado a acessar os autos conforme o artigo 7º, parágrafo 1º, letra C? Não, porque não foi intimado. Em seguida, a retenção abusiva de autos ou o extravio de autos como infração disciplinar que gera suspensão do advogado, ela só pode ser imputada ao advogado se ele realmente foi notificado a devolver o processo. Não foi notificado, não configura infração disciplinar. A retenção só é abusiva após a regular notificação e inércia do advogado. Vamos lá. Então, processos findos, cuidado só com a FGV no seguinte ponto. A FGV trouxe uma questão muito maldosa. Ela trouxe o enunciado, descrevendo toda uma situação de sigilo. Toda, dizendo que o processo era sigiloso. Mas, em seguida, no tópico no que concerne ao pedido expresso, ela foi seca e grossa. É direito do advogado em relação a processos findos. Interessa estar sob sigilo ou não? Não. Carga por 10 dias, mesmo sem procuração. Então, atente-se para o enunciado para ver se ele está efetivamente vinculado às respostas. Isso acontece. Tem hora que o enunciado realmente está estritamente relacionado com o problema e com a resposta, mas na maioria das vezes, não. Montam o enunciado só para perder tempo de leitura e, em seguida, a pergunta é seca e objetiva conforme o Estatuto da OAB. Então, cuidado nesse sentido. Oi? Rafael, processos findos, então. Vamos lá. Se a pergunta for seca e objetiva, auto de processos findos, o advogado tem direito. Carga por 10 dias, mesmo sem procuração. Agora, se houver alguma situação de segredo no processo, sim, somente mediante procuração.
em todas as hipóteses, seja sob sigilo, seja sem sigilo, carga 10 dias e não 15. Inciso 17. O advogado deve ser publicamente desagravado quando ofendido no exercício da profissão, ou em razão dela. Pessoal, esse caso de ser desagravado é estritamente relacionado ao exercício da profissão. Traz aqui para mim, fera. Pessoal, se não estiver no exercício da profissão, o advogado está tomando sol na Bahia, foi ofendido por um vendedor do açaí. E aí? Sinto muito. Não há nenhuma intervenção da OAB porque não está relacionado ao exercício da profissão. Ponto. Agora, Rafael, eu fui ofendido no exercício da minha profissão. Entretanto, eu não quero tomar providência disso. Agora, a pessoa que assistiu à ofensa quer que ela comunique o fato à OAB. A OAB deve promover o desagravo público? Sim, se ela entender que será necessário e que é prudente a realização do desagravo, o ofendido não precisa concordar com a situação de ofensa e consequente desagravo público. E cuidado, é o que está descrito aí na sua tela, pessoal. Quando o advogado é ofendido no exercício da profissão e ele é conselheiro federal ou presidente de conselho seccional, quem vai promover o desagravo público é o maior órgão da OAB, que é quem? Conselho Federal. Então vamos lá. Envolveu o Conselho Federal, o presidente de conselho seccional, alto escalão, quem pratica é o Conselho Federal, o desagravo público. Agora, fora isso, Rafael, o caso foi tão grave que teve repercussão nacional. Quem vai praticar o desagravo público? Conselho Federal. Ok? Então, toda vez que envolver o alto escalão, Conselho Federal, ou presidente do Conselho Seccional, e relevância nacional do caso, quem publica, quem faz o desagravo público é efetivamente o Conselho Federal. Por fim, pessoal, artigo 18 do Regulamento Geral, que está na sua tela, parágrafo 2º. Olha só. O relator pode propor o arquivamento do pedido se a ofensa for pessoal, se não estiver relacionada com o exercício profissional ou com as prerrogativas do advogado, ou se configurar crítica de caráter doutrinário, político ou religioso. Então, cuidado com essas pegadinhas. Ah, não, a OAB entendeu que é uma situação de critério religioso, doutrinário ou político. Ela não vai intervir. Rafael, mas está no exercício da profissão? Sinto muito. Configurou a hipótese de caráter doutrinário, político ou religioso, ela não irá intervir. Ok? Então, aqui é artigo 18 e 19 do Regulamento Geral, combinado com o artigo 7º, parágrafo 5º do Estatuto da OAB. Só voltar aqui para encerrar. O artigo 7º, inciso 18, fala aí, ó, é direito do advogado usar os símbolos privativos da profissão de advogado. Nada demais aqui. Além disso, está aí o artigo 7º, inciso 19. Não é uma faculdade do advogado, não, pessoal. Esse recusar-se é um dever, ok? O advogado deve recusar-se a depor como testemunho no processo do qual funcionou ou deva funcionar, ou sobre fato relacionado com pessoa de quem seja ou foi advogado, mesmo quando autorizado ou solicitado. Rafael, o cliente solicitou que você preste o depoimento. Sinto muito. O Estatuto determinou que você recuse. Ponto final. Porque tudo que o Estatuto quer proteger é a situação de sigilo profissional. A FGV trouxe. O magistrado determinou, sob pena de prisão, o advogado a depor. Sinto muito. Prerrogativa legal. Artigo 7º, inciso 19 do Estatuto da OAB. Ok? Artigo 7, inciso 20. Rafael, eu posso, efetivamente, evadir do local da audiência? Traz aqui para mim. Posso. Desde que, primeiro, ultrapassados 30 minutos. Então, o lapso temporal para eu ir embora, mediante aí uma audiência que eu deveria comparecer, é o lapso temporal de 30 minutos do horário designado. Em seguida, a autoridade que vai presidir o ato não pode estar presente. Rafael, mas ela está presente, mas ela está tomando café. Não me interessa. Ela está presente. Eu não posso ir embora. Se eu quiser ir embora, após 30 minutos, no qual ela não está presente, e mediante certidão do escrivão atestando a ausência do magistrado e o decurso do prazo de 30 minutos.
É direito do advogado assistir a seus clientes investigados durante a apuração de infrações sob pena de nulidade absoluta do respectivo interrogatório ou depoimento. Rafael, o verbo assistir é simplesmente estar presente? Não. Ele lhe permite, inclusive, apresentar quesitos. Está aí no artigo 7º, inciso 21, letra A. Eu posso fazer perguntas durante a oitiva, seja de testemunha, seja do meu cliente, seja de outras pessoas envolvidas no processo. Só tome cuidado com o seguinte, pergunta envolvendo ética e processo penal. Então quer dizer que o caderno investigativo, o inquérito policial, perdeu a natureza inquisitiva? Não! Ele não perdeu a natureza inquisitiva simplesmente por causa disso. Ele simplesmente garantiu um direito ao advogado de poder contribuir com a investigação. Mas o inquérito policial, mesmo diante da Lei 13.245, permanece inquisitivo. Ok? E só será nulo o procedimento, ok? Mediante a ausência do advogado, se o delegado ou a autoridade competente para isso proferiu a oitiva do seu cliente sem realmente a sua comunicação ou efetivamente se o cliente forneceu todos os dados e a autoridade não quis entrar em contato com você. Ou seja, o preso não tem advogado constituído, não tem qualquer pessoa que faça isso por ele. Ok, a oitiva será realizada sem a presença de advogado, isso não constitui nulidade do artigo 7º, inciso 21. Agora, o advogado foi comunicado, falou que ia comparecer. O preso informou todos os dados, o advogado falou que ia comparecer, o delegado fez nulidade, inclusive de todos os atos subsequentes. Ok? Vamos lá. Artigo 7º, parágrafo 2º. Rafael, eu tenho direito à imunidade com relação a quais crimes? Somente aos crimes previstos aqui no DI, pessoal. Eu somente tenho imunidade profissional nos crimes de difamação e injúria. Agora tome cuidado, pessoal. A simples imputação de qualidade negativa não configura crime de difamação, não. A pessoa acha que chamou a pessoa de burro, idiota, ladrão. Isso é uma difamação. Não! Isso é uma simplesmente imputação de uma qualidade negativa, isso é injúria. Então, se eu, advogado, ofendi um magistrado com a qualidade negativa, não serei punido. Por quê? Porque eu tenho imunidade profissional. Agora, eu xinguei a mãe do juiz, ultrapassei a minha, realmente, imunidade, eu serei responsabilizado criminalmente, disciplinarmente e civilmente. Então, guarde, a imputação de difamação é simplesmente imputação de um fato ofensivo à minha reputação. E a imputação de injúria é simplesmente uma qualidade negativa. Chamar os outros de babaca, idiota, cruzeirense, baita qualidade negativa. Ok? E... Oi? Rafael, isso dentro da sala da audiência, não só dentro da sala da audiência, inclusive fora dela. Rafael, isso vale para petição também? Perfeitamente. Perfeitamente. Está aqui, ó, na tela de novo. Constitui o quê? Imunidade puníveis qualquer manifestação de sua parte, no exercício ou atividade, em juízo ou fora dele. Respondido, então, pode ser no processo, pode ser até fora dos autos, inclusive fora da sala de audiência. Ok? Mas agora, é claro, né, que uma agressão gratuita não vai configurar, né, imunidade profissional. Ela deve estar restrita ao exercício da profissão. Você chegar lá do nada, abre a porta de audiência, corno e sai fora? Não, né? Não faz mínimo sentido, né? Por mais que seja, não vale a pena. Ok? Isso foge da minha imunidade profissional. Já tive vontade de fazer isso, mas não deu. Parágrafo 3º, já resolvemos de modo geral, do próprio artigo 7º. Está aí, ó. É direito do advogado ser preso somente por crime inafiançável. Ok? Rafael, mas no artigo 7º, parágrafo 2º, está lá, ó, desacato. Meu amigo, o desacato foi julgado inconstitucional e não tem imunidade com relação ao desacato, somente em relação à difamação e injúria. E, ao mesmo tempo,
Com base no parágrafo 3º, eu não posso ser preso por desacato. Por desacato é crime de menor potencial ofensivo. Okay? Parágrafo 4º. O Poder Judiciário e o Poder Executivo devem instalar em todos os juizados, fóruns, tribunais, delegacias de polícia e presídios, salas especiais permanentes para advogados, com uso tão somente. Eu não tenho direito, enquanto OAB, de controlar a sala, porque, segundo o Supremo, quem controla é a administração forense. Assegurados à OAB. Ok? Então, eu só uso as salas, uso a sala do presídio, etc., mas eu não controlo. Artigo 7º, letra A. Aposto que vai vir uma questãozinha envolvendo esse tema, direitos da advogada, Lei 13.363 de 2016, precisamente 25 de novembro. É direito da advogada, pessoal, se ela for gestante, conforme o inciso 1º. Então, ela sendo gestante, ela tem direito à entrada nos tribunais sem raio-x, ok? Sem revista, beleza? Tá aí, ó, sem ser submetida a detector de metal e aparelho de raio-x. Ela tem direito, acima de tudo, não só da detecção de metais, bem como reserva de vagas. Quero ver o judiciário cumprir isso. É ruim, hein? Reserva de vaga em garagens. Vai ter gente engravidando só para parar dentro do fórum. Né? Quero ver, quero ver. Reserva de vaga. Pessoal, é claro que essas hipóteses, seja para se eximir do detector, seja para ter reserva de vaga, tem que ter comprovação do seu estado gravídico, ok? Não é só aparência, não. Tem que ter um laudo, né, médico mesmo. Aí vai começar, né? Gente falsificando um laudo, né? Duro. Além disso, além da gestante, se ela for lactante, adotante ou que der à luz, ela tem direito, pessoal, em razão da criança pequena, acesso à creche, onde houver, ou a local adequado ao atendimento das necessidades do bebê. Então, o fórum agora deve instalar uma sala especial para advogadas, seja lactante, seja, como diz aí, adotante, ou que recentemente deu à luz. Porque ela deve ter uma sala especial no fórum para isso, para atender ali, trocar fralda, etc. Rafael, a A e B seria somente para gestante? Sim. Entendeu? Por quê? Rafael, por que a letra A é somente para gestante? Porque são situações que impactam na locomoção e afetam a integridade física do neném, que é raio-x, detector de metais, e a questão de se deslocar muito período, né? Depois você vai andar com um peso de 10 quilos no braço, né? Vai ser mais difícil, mas tudo bem, mas não garantiu para você não. Então, só para gestante. Em seguida, inciso 3º. Se ela for gestante, lactante, adotante ou que der à luz, ela também tem que ter preferência em sustentação oral e também em audiência. Nesses dois casos, tem que estar escrito aí, mediante comprovação. Eu acredito muito nesse artigo 7º, inciso 3º, de perguntar lá que a advogada não tinha comprovação, se ela fazia jus à preferência de julgamento ou preferência de audiência ou a sustentação oral. Aposto uma pegadinha sobre isso. Então, cuidado. Só posso ter preferência, seja sustentação, seja audiência, mediante comprovação. Inciso 4º. Eu tenho direito, enquanto adotante ou que der à luz, suspensão dos prazos processuais. Só que, no caso de suspensão, cuidado. No caso de suspensão de prazo, pessoal, eu não tenho direito enquanto o quê? Enquanto gestante. Eu só tenho direito a suspensão de prazo se eu for adotante ou que der à luz. A gestante não terá essa suspensão de prazo. E, acima de tudo, a gestante não vai ter esse direito, somente a adotante ou que der à luz, e essa suspensão de prazo somente se você for a única patrona no processo. Então, cuidado com essa pegadinha também. Única patrona. E desde que haja notificação do cliente. Então, o cliente, além de ser a única patrona, deve ser comunicado a suspensão do prazo em razão da sua qualidade de adotante ou que der à luz. Ok? Oi. Rafael, a suspensão do inciso 4º, o próprio estatuto respondeu. Rafael, por quanto tempo o inciso 4º permite, então, a suspensão dos prazos? Vamos lá. Artigo 7º, letra A, parágrafo 3º.
O direito assegurado no inciso 4º deste artigo, a advogada adotante ou que der à luz, será concedida pelo prazo do parágrafo 6º do artigo 313 do CPC. Vamos lá. Não acredito que a OAB vai cobrar isso, mas vamos anotar do lado aí. Se for mulher, suspensão de 30 dias, se ela for a única patrona, não vou nem discutir isso mais. E o homem, por 8 dias, se ele for o único patrono. Ok? Seria um absurdo cobrar isso, porque não está, esses dias, 30 mulher e 8 homem, não estão previstos no estatuto, então no CPC. Então seria absurdo cobrar isso. Ok? Mas anotem aí. Tá? Em seguida, pessoal, parágrafo 1º. Os direitos previstos à advogada gestante ou lactante aplicam-se enquanto perdurar, respectivamente, o estado gravídico ou o período de amamentação. Beleza. Os direitos assegurados, o inciso 2º e inciso 3º, que falam justamente da advogada adotante ou que der à luz, o que descreve o inciso 2º ou 3º? Ter direito à preferência de audiência, sustentação oral e o que, pessoal? Creche ou local adequado para trocar fralda, etc. Esses direitos são garantidos às grávidas, não, né? Às lactantes, bem como adotantes, etc., por prazo, está aí, ó, artigo 392 da CLT. Já te informa esse prazo, são 120 dias. Ok? Então eu tenho direito a usar a creche ou estabelecimento adequado, ou a preferência de julgamento, ou audiência por 120 dias. Resolvido, pessoal? Cuidado, todos esses direitos aqui, basicamente, que vão ser cobrados na prova, depende da notificação do cliente, depende de ser a única patrona, ok? Então, atenção, leiam de novo em casa esses artigos para memorizar. Eu aposto que vai cair um trem desse. Inscrição, mudando de tema. Para me inscrever, pessoal, eu preciso... Artigo 7º resolvido, direitos. Vamos adiante agora, artigo 8º, inscrição. A inscrição ao advogado, ela será deferida desde que eu preencha 7 requisitos, que estão no artigo 8º. Inciso 1, capacidade civil. Bom, não, pode manter em mim. Para me inscrever, eu preciso ter capacidade civil. Logo, eu preciso ter desenvolvimento mental completo. Qualquer situação que me retire a minha capacidade civil, que eu perca a minha capacidade mental, eu vou analisar. Espera aí. Eu perdi minha capacidade mental de forma temporária. O que eu vou requerer? Licença. Perdi minha capacidade civil de forma definitiva. Peço cancelamento. Então, cuidado. Perdi minha capacidade civil, eu agarrei aqui, capacidade civil de forma temporária, licença. Qual é a benefício da licença? Eu volto com o mesmo número de inscrição. Beleza. Se eu perdi de forma definitiva a minha capacidade civil, eu, o quê? Requeiro cancelamento, volto com novo número de inscrição. Na hipótese de cancelamento, eu preciso fazer novo exame de ordem? Não, não preciso fazer novo exame de ordem. Na hipótese de cancelamento, sobretudo, precisa apresentar a prova documental de novo? Não. Ok? Então, estou dispensado de apresentar diploma, quitação de serviço eleitoral e militar e aprovação do exame de ordem. Só tem que apresentar capacidade civil, só tem que apresentar não exercer atividade incompatível, tem que apresentar idoneidade moral e prestar compromisso. Ok? Então não precisa de aprovação do exame de ordem de novo, não. Exame de ordem é um direito adquirido, com exceção do artigo 34, inciso 24, ok? Do nosso Estatuto da OAB. Rafael, a perda total da minha capacidade civil é cancelamento? Sim, porque eu realmente perdi meu desenvolvimento mental completo, acabou. Tem que cancelar minha inscrição. Vamos lá, pode migrar. Pode migrar.